Olá professora de Ministério Infantil, que bom ter você aqui conosco no Clube Discipular para mais um tema tão importante, tão impactante e esse mês eu vou dizer muito emocionante. Nós vamos falar sobre as mães da Bíblia. Sim, vai ser um tema regado a muitas lágrimas, onde eu tenho certeza que vocês vão se emocionar, né? Porque através de 4 cartas nós vamos conhecer histórias de mães que seguraram em seus colos grandes heróis da fé, né? Então, a ideia do Clube Discipular desse mês é trazer uma visão dessas mães. São essas mães escrevendo cartas para os seus filhos, para contar a história deles, de como nasceram, o que se tornaram, e assim nós podemos então também conhecer essas histórias, as crianças aprender com essas histórias tão emocionantes. E esse tema, né, essas lições, elas têm 2 objetivos que eu quero que fique muito claro na sua mente e no seu coração. O primeiro deles é demonstrar o quanto Deus se importa com as mães, quanto os planos que o Senhor tem tanto para a nação de Israel, quanto para a humanidade, quanto para nós cristãos, todos aqueles, né, que pertencem ao reino de Deus, como Deus se importa com mães e escolhe mães para fazer parte dessa história, né? Mães que geraram colos, que aqueceram, embalaram e ensinaram heróis da fé. Então, Deus se importa com mães e Deus escolhe mães para escrever a sua história. E a segunda coisa, o segundo ponto, o segundo objetivo é explicar que todas essas histórias que nós vamos contar, né, começando lá por Eva, Joquebede, Ana, até chegar em Maria, elas não são histórias desconectadas, né? Muito pelo contrário, nós temos uma linha, um fio condutor que conecta todas essas histórias, desde Eva, né, que pecou, que entrou o pecado no mundo, passando por Joquebede, a mãe do libertador, né, passando ali por Ana, a mãe do profeta Samuel, até chegar em Maria, mãe de Jesus. Nós vemos um fio condutor que conecta todas essas histórias para quê? Para apontar para Cristo. Todas essas histórias se conectam para falar do Evangelho, para falar do amor de Jesus. E é isso que nós vamos aproveitar como sendo o principal objetivo, falar do amor de Jesus. Usar mais uma vez, né, um ponto de conexão cultural, o Dia das Mães, para sim homenagear as mães, mas também falar do Evangelho, aproveitar esse ponto para falar da morte, sacrifício, né, ressurreição de Jesus, perdão de pecados, enfim, o Evangelho será pregado através das histórias dessas mães. Então, fica com a gente, vamos aí nos aprofundar um pouco mais em cada história, em cada carta, para a gente ver como que a gente pode ao máximo extrair esse estudo, aplicar com as crianças e fazer eles entenderem o verdadeiro amor de Jesus. Então começamos essa lição, né, falando da primeira mãe da Bíblia, Eva, né? Então, nessa dinâmica que nós preparamos, Eva vai escrever essa carta a todos os seus filhos, não a um filho específico, né? A Bíblia diz que Adão colocou o nome de Eva na mulher, porque Eva significa a mãe de todos os seres viventes, né? Então, Eva significa isso, a mãe de todos os outros. Isso significa que todos nós somos descendentes de Eva, né? Porque foi a primeira mãe da Bíblia, a primeira mãe que gerou um filho em seu ventre, foi Eva. E a gente começa essa carta emocionante de Eva, porque Eva foi aquela mulher escolhida, né, criada por Deus ali a partir da costela de Adão, e o primeiro casal da humanidade são colocados dentro do jardim do Éden, na presença de Deus, mas acontece algo que mudou o mundo, né? Eva é enganada pela serpente, o pecado entra no mundo, e aí os primeiros filhos, eles já nascem nesse ambiente corrompido, nesse ambiente de pecado. Mas a Bíblia vai nos dizer que, a partir do momento que Adão e Eva pecam, ali já começa
o Evangelho. Porque imediatamente Deus já promete para Eva e para Adão também que haveria de nascer um Salvador, né? Já nos primeiros capítulos da Bíblia, Deus promete o Salvador, o Cristo, promete Jesus para restaurar tudo isso. Mas a nossa história começa lá no comecinho mesmo, quando nós pecamos, mas recebemos uma promessa. Então a história de Eva é uma história carregada de emoção e de esperança por um Salvador, né? A carta que Eva escreve ali para os seus filhos vai relatar isso, vai relatar essa esperança em um Salvador. E é isso que nós aprendemos e ensinamos às nossas crianças, essa esperança. Mesmo nos momentos em que nós erramos, mesmo nos momentos em que falhamos, há esperança, porque nós já temos, inclusive, um Salvador, né? Então, precisamos aprender isso com Eva, a ter esperança no Salvador, né? E Eva também nos traz esse ponto da maternidade, que é muito bonito e muito importante também, né? Porque a história de Eva nos faz entender que mesmo em um mundo imperfeito, Deus, ele escolhe usar mães para cuidar de pessoas. Ele escolhe usar mães para ser um colo acalentador de grandes projetos, né? Deus escolhe usar mães para escrever a sua história, para, digamos assim, tornar o mundo um pouco mais fácil, né? Todas essas dores de um mundo já corrompido. Nós vemos em Eva, né, essa mãe que também traz esperança para que um dia tudo se torne melhor, né? Então traz essa esperança num Cristo restaurador. Então nós aprendemos isso com Eva e nós começamos a nossa lição, começamos a falar do Evangelho através da vida de Eva, através do erro de Eva, através do pecado, para que nós tenhamos consciência da necessidade de um Salvador que ainda viria de uma outra mãe, mas aí isso é história já para uma outra lição que nós vamos continuando então. Bom, então, primeira carta, primeira lição, nós vamos falar de Eva, que vai nos ensinar sobre a esperança de um Salvador. Os anos se passam e chegamos então até a história de Joquebede, a mãe de Moisés, né? Joquebede passa por um momento muito difícil para todas as mães de sua época, né? O povo de Israel estava agora no Egito, eles chegaram lá em paz, né? Através da vida de José, mas muitos anos se passaram e agora o povo do Egito estava com medo dos hebreus, estava com medo que eles se multiplicassem, ficassem mais fortes. Então houve um decreto muito rigoroso que aterrorizou toda mãe daquela época. A ordem do faraó era simples. Todo bebê hebreu que nascesse menino, ele seria morto, seria jogado no rio Nilo, né? Então, imagina o pavor, imagina o medo de cada mãe, né, que estava prestes ali a ganhar o seu filho, em saber se seria menino ou se seria menina, e se fosse menino, seu filho seria morto. E a Bíblia conta que Joquebede, então, ela estava grávida, então nasceu Moisés, né? Nasceu Moisés, e a Bíblia vai dizer que Joquebede e seu marido perceberam que tinha algo diferente em Moisés, tinha algo que ele era formoso aos olhos, a Bíblia diz, né? Então existia algo diferente em Moisés, o que fez com que Joquebede e seu marido escondessem Moisés dos soldados, né? Escondessem Moisés. Só que o tempo passou e teve um momento em que já não foi mais possível esconder Moisés, e aí o medo tomou conta de Joquebede, e ela fez algo de muita coragem, mas também de muita fé. Muita fé. O que nós aprendemos com Joquebede é que Joquebede teve muita fé e confiança no Senhor. Ela teve confiança nos planos de Deus para sua casa e para o seu filho. Então a história vai nos dizer, né, a Bíblia nos relata que Joquebede então faz um cestinho de junco, forra com piche, aconchega Moisés ali dentro e coloca no rio Nilo.
na verdade, coloca nas mãos de Deus. Ela entrega esse filho ao Senhor, né? E ela, com toda a fé, toda a coragem, toda a esperança de que Deus iria cuidar daquele bebê. E foi exatamente o que aconteceu. Deus cuidou desse bebê, né? Moisés, então, é encontrado pela filha do faraó, que inclusive é a filha do faraó. Quem dá o nome a esse bebê, né? Até então, a Bíblia só relata como um bebê, mas é a filha de faraó quem dá o nome Moisés a esse bebê, que significa tirado do rio, né? Justamente porque ele foi tirado do rio. E por uma maneira extremamente milagrosa, Joquebede ainda é quem vai cuidar desse bebê, porque a filha do faraó, ela busca por alguém que possa amamentar e cuidar daquele bebê. E a irmã de Moisés, que estava acompanhando ele ali no rio, fala para a filha do faraó: olha, eu conheço uma mãe hebreia que pode cuidar desse filho. E era justamente Joquebede, que era a mãe de Moisés. Então, Deus ele conduziu tudo isso para que ainda Joquebede cuidasse de Moisés, amamentasse Moisés até o tempo certo. Então a história de Joquebede, né, a história da maternidade de Joquebede, ela nos ensina isso, né, que muitas vezes as mães vão enfrentar desafios, as mães vão enfrentar medos, as mães vão enfrentar aquele momento talvez de largar o seu filho, de tirar o seu filho de debaixo das suas asas, né, e entregar o seu filho ao mundo, digamos assim. Mas nós podemos aprender a confiar nos planos de Deus para os nossos filhos. Confiar de que Deus conduzirá, confiar de que Deus protegerá, confiar de que Deus os colocará nos lugares certos para serem quem Deus planejou que eles sejam. Então, essa é uma lição que ensina sim para as crianças, né, sobre o poder de confiar em Deus, mas também fala muito com você, professora, que é mãe, né, e essas lições elas foram pensadas também para falar com você, professora, para falar com as mães sobre como vocês são importantes, como vocês são cuidadas, são agraciadas e como Deus usa cada uma de vocês para os propósitos de Deus para essa humanidade, para os propósitos de Deus para os nossos filhos, para os seus filhos, e de como essa entrega ao Senhor é importante. Entregar os nossos filhos, os planos deles ao Senhor. Nós aprendemos isso com Joquebede, como é importante, como Deus sim protege e conduz cada um dos nossos filhos. Chegamos então até a história e a carta de Ana, uma história e uma carta muito emocionante de uma mãe que sonhava muito em ter um filho em seus braços, né? A história de Ana, que era casada com Eucana, é uma história de muita perseverança na oração, porque Ana não podia ter filhos. Ela desejava muito ter filho, ela queria muito dar um filho ao seu marido Eucana, mas Ana era estéril, né? Então ela vivia nesse ambiente, né? Muitas mulheres sonhavam em formar famílias, as mulheres sonhavam em ter filhos, em gerar filhos, né? E aquelas que não geravam, não podiam gerar filhos, elas eram até vistas com maus olhos. A Bíblia vai nos dizer, inclusive, que Penina, uma outra esposa de Eucana, maltratava Ana, né? Ela envergonhava Ana, ela humilhava Ana justamente por Ana não ter filhos. Então, imagina a dor no coração dessa mulher por não poder gerar filhos. E aí aqui a gente aprende algo muito importante com Ana. Ana, ela tinha todos os motivos para reclamar da vida, para brigar com as pessoas, para reclamar, mas ela fez aquilo que todos nós devemos fazer quando sonhamos com algo, quando queremos algo, quando passamos por alguma dificuldade, que é levar tudo isso a Deus, levar as nossas tristezas ao Senhor em oração. Foi exatamente isso que Ana fez, né? Em vez de guardar a sua dor, Ana contou para Deus, Ana orou, né?
o poder que há na oração. Então tudo aquilo, toda essa tristeza, toda essa angústia que estava no coração de Ana foi colocado para fora através de oração a Deus. E aqui nós precisamos aprender isso com Ana, aqui nós podemos e precisamos ensinar para as nossas crianças. Levar as nossas dores a Deus em oração. Né? Então, certo dia, Ana estava ali no templo, como ela ia todos os anos até o templo do Senhor, né, para fazer suas ofertas, enfim, sacrifícios. E ela estava ali no templo e ela orou a Deus, ainda baixinho. A Bíblia diz que seus lábios se moviam, mas não se ouvia som, né? Ela orava baixinho, entregando tudo exatamente somente ao Senhor. E a ponto de o profeta, né, na época, achar que Ana estava embriagada, porque ela abria a boca, falava, mexia a boca, mas não saía som. Mas não, Ana estava orando a Deus no seu íntimo, no seu secreto, mas ali se derramando a Deus, levantando o seu clamor, levando a sua oração ao único que podia realmente ajudá-la, que era Deus. E Deus ouviu a oração de Ana. A história vai contar que Deus ouviu a oração de Ana e algum tempo depois Ana teve um filho, né? E aí Ana teve esse filho, no qual ela colocou o nome de Samuel, que significa justamente pedido a Deus, né? Samuel significa pedido a Deus, e Samuel nasceu. A oração de Ana se resultou em milagre da parte do Senhor. Aquela que era estéril deu luz, então, a um grande profeta da nação de Israel, porque Samuel, então, ele foi consagrado ao Senhor, conforme a promessa de Ana, né, de que se Deus desse um filho a ela, ela consagraria ao Senhor para servir ao Senhor no templo. Então, Samuel começa a servir no templo e, quando cresce, então, se torna um dos maiores profetas da nação de Israel. Aquela mãe que era estéril gerou um dos maiores profetas da nação de Israel, porque ela decidiu orar, ela decidiu clamar, né? Então, a história de Ana nos mostra o poder que há na oração, especificamente na oração de uma mãe. Como é poderoso uma mãe que ora por seus filhos, uma mãe que clama por seus filhos, uma mãe que intercede pelos seus filhos. Nós aprendemos isso com Ana e aprendemos para as nossas vidas. Você que é mãe, né, você que é professora e é mãe, que você ore pelos seus filhos, que você clame pelos seus filhos e que nós possamos também ensinar os nossos filhos, as nossas crianças a orar por eles, orar pelas suas dores, colocar suas dores, as suas angústias diante do Senhor e também orar pela próxima geração, os filhos dos nossos filhos. Chegamos então à nossa quarta e última lição, onde nós vamos falar sobre Maria, né? A carta de Maria ao amado Jesus, o Deus prometido, Deus encarnado, o Cristo prometido. Essa história é sobre o Salvador, a história, né, de como Deus cumpriu a promessa de enviar um Salvador. E a mãe, a mulher da qual Deus escolheu para participar da história foi Maria, né? Maria, ela era uma jovem prometida em casamento a José, lá na cidade de Nazaré. E certo dia o anjo Gabriel, aparece a Maria e conta, né, revela a ela que ela seria usada por Deus para carregar em seu ventre o Salvador, né? O Messias, o Cristo prometido estaria em seu ventre. Maria, no começo, ficou assustada e perguntou ao anjo como isso iria acontecer, e o anjo revela que isso seria um milagre divino, né? Seria o Espírito Santo cobriria Maria e colocaria esse bebê dentro do ventre de Maria, né? Se Deus encarnado, Jesus, estaria agora no ventre de uma mulher, né? Deus se fazendo carne, Deus tendo que passar, escolhendo passar por esse processo. Imagina o Deus todo-poderoso, Deus tão grandioso,
decidindo passar por esse processo de estar no ventre de uma mulher, de nascer dessa mulher, de ser um bebê em que teve que ser carregado, um bebê que teve que ser amamentado, um bebê que teve que ser cuidado. O Deus Todo-Poderoso e Cuidador estava agora se permitindo ser cuidado por uma mãe, se permitir ser cuidado por uma mulher. Então, essa história do nascimento de Jesus, a história de Maria, ela nos revela isso, né? Ela nos revela esse Deus grandioso que se fez carne por amor a cada um de nós. E escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, né? Então é uma carta muito emocionante, é uma carta que carrega muitas lágrimas, né? Porque nós estamos falando de Jesus. Não é qualquer herói, não é qualquer personagem da Bíblia. É o próprio Jesus, o Deus encarnado que se fez carne para viver entre nós, para habitar entre nós e para morrer na cruz por nós. Então, essa história, nessa lição, conecta tudo que nós falamos até aqui, né? Que começou lá em Eva, né? Que pecou, do pecado que entrou no mundo, e agora a gente chega em Maria, mãe de Jesus, esse Jesus que é o Salvador, que é a promessa que Deus fez lá em Gênesis 3. É a promessa que um dia nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e nasceu. É Jesus, né? Essa história nos revela o Salvador. E é aqui que nós vamos falar do Evangelho, falar de remissão de pecados, falar de restauração, falar de pecados perdoados, falar de um Salvador, falar de um Jesus que salva, que liberta, que resgata cada um de nós. A história de Jesus, a história de Maria nos mostra, né, uma mãe que aceitou participar dos planos de Deus, para que Deus cumprisse entre os homens aquilo que ele prometeu. E cada um de nós podemos ser esses participantes da história de Deus. Maria, né, ela precisa sim ser honrada, né? Nós podemos sim falar bem de Maria. Eu sei que às vezes no meio cristão evangélico falar de Maria pode parecer um pouco estranho, mas sim, Maria foi usada por Deus. Maria é uma mulher que foi usada pelo Senhor. Isso não quer dizer que ela é maior que cada um de nós, porque cada um de nós também podemos ser usados pelo Senhor. Você é uma mãe que pode ser usada pelo Senhor para embalar, né, para amamentar, para alimentar, para gerar um grande homem de Deus, um grande herói da fé, né? Você também pode ter em seus braços alguém que pode mudar o mundo. Claro que não como Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador, o Deus Supremo, mas você também pode carregar um grande homem de Deus nos seus braços, que pode fazer a diferença nessa geração e na geração dele. Então nós encerramos essa lição, encerramos esse tema, trazendo à sua mente que sim, assim como Maria, você também pode ser usada por Deus para gerar vida, para gerar salvação, para gerar pessoas que vão falar do amor de Jesus, para gerar filhos que vão pregar o Evangelho, para gerar filhos que vão falar do amor de Jesus, que vão ser grandes ministros do Evangelho e que vão salvar pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua maternidade, se você é mãe, e que todos nós possamos juntos, através dessas lições, através desses temas, colher grandes frutos para o reino de Deus, discipular a próxima geração e crer que Deus está cuidando de tudo, de que Deus usará as nossas vidas para ser bênção na vida de outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição. Tchau, tchau.